Welcome to my channel on YouTube about Learn English. If you have some questions, do you have doubts how to pronounce other words? What are your doubts? So let's start now. This is your right option to learn English. Fala galera do YouTube, como vocês puderam ver aí, os nossos vídeos vão ter uma pegada diferente. Eu sempre vou dar uma introdução totalmente em inglês, já para vocês irem trabalhando as coisas, e aí depois da vinheta a gente vai ter um papo aqui mais no nosso idioma natural, o português. Hoje, no vídeo de abertura, vocês vão conhecer quem é essa figura que vos fala e um pouco sobre a grande questão. Por que eu estudei numa escola convencional e não aprendi um idioma, no caso, o inglês? Bom, quero me apresentar para vocês, eu sou Matheus, tenho 23 anos, estou há 5 anos nessa área de idiomas, inglês especificamente. Meus próximos idiomas serão russo e alguma outra coisa assim, mas isso não vem ao caso agora. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa bastante preocupada com o que estão oferecendo no mercado. E vocês precisam entender que aqui nós vamos ter sempre um papo muito descontraído, sempre algo para agradar vocês de alguma forma. Então, esse canal é feito por vocês. Vocês vão me mandar as dúvidas de vocês e eu vou gravar um vídeo rápido explicando sem complicações o que vocês querem saber, tá? Essa aula inaugural, digamos assim, desse assunto foi mandado pelo nosso inscrito Gessé Nascimento, que a propósito foi quem preparou essa vinheta maravilhosa. Muito obrigado, Gessé. E nós vamos falar um pouco sobre por que será que você estudou tanto tempo numa escola, mas não conseguiu aprender um idioma? São inúmeros fatores, vocês já devem ter assistido os outros vídeos no YouTube e devem ter se perguntado por que ainda não continuam aprendendo um idioma, tá? Talvez algumas coisas que eu vou dizer para vocês, pode só ser repetitivo, possa ser, mas eu acho que sempre vale ponderar algumas coisas. Então, vamos começar. A primeira coisa que vocês têm que imaginar é que quando vocês estão numa escola convencional, o sistema é totalmente diferente. A não ser que você pague por aulas particulares e VIPs, em que o professor possa entender quem você é e o seu tempo, em geral você estuda em grupos, sejam pequenos ou grandes. Cada escola vai trabalhar com uma forma, com uma metodologia. O interessante é sempre você pesquisar a escola se você quer estudar numa escola também, porque você precisa entender que tipo de aluno você é. E é isso que a gente vai falar. Você pode ser o tipo de aluno visual. Um aluno visual tem muito a ver comigo, por exemplo. Eu sou uma pessoa bastante visual, eu tenho memória fotográfica, eu guardo muito conteúdo por imagem, tenho facilidade de estudar para a prova por causa disso na faculdade, por exemplo. Então, vocês têm que entender que um aluno visual, ele não pode também ter muita informação visual, porque ele precisa de algo mais clean para que ele possa gravar. Se ele tiver um ruído externo no ouvido, isso não atrapalha. Um aluno visual, ele quer ver para decorar, né? Nós vamos falar no outro vídeo que decorar não é o termo mais correto, mas nesse momento a gente vai usar decorar para vocês possam entender melhor o que eu estou querendo dizer. Ver para decorar estruturas, para entender formas, jeitos, e até para que fique mais fácil e organizado na cabeça desse aluno que é mais visual, o que realmente importa para ele aprender inglês. O segundo tipo de aluno que a gente vai falar é o aluno auditivo. Ao contrário do visual, esse sim vai ter um grande problema com o ruído de informação. Se a informação não chega clara para um aluno auditivo, ele vai simplesmente ignorar o resto. Qualquer outro estímulo que ele receba que não seja auditivo, para ele não é tão importante quanto a audição. Um aluno visual, ele pode não estar olhando para um aluno auditivo, pode não estar olhando para você, mas ele vai aprender porque ele está te ouvindo. Bom, o terceiro é o tipo de aluno sinestésico, aquele que pratica, ele precisa da prática para chegar à perfeição, tá? Então é o cara que vai ver o professor fazendo e vai precisar repetir essas coisas várias vezes até ele pegar o jeito, sabe? O sinestésico, ele precisa da prática. E é isso que eu quero falar pra você. Um aluno de inglês precisa ser essas três coisas. Quando você quer estudar um idioma, você precisa ser visual, sinestésico e auditivo. Não é fácil. Porque não é fácil?
As pessoas sempre se perguntam por que não é fácil ser as três coisas. Porque você nasceu com uma predisposição para ser um tipo de coisa, isso é genético. Eu nasci com uma predisposição para que minha memória fotográfica fosse maravilhosa. Então eu vou ter mais facilidade com isso. Outras pessoas não. Então, saber dosar essas limitações, não que você não tenha as outras características, auditivo e sinestésico, todos nós temos, mas em porções diferentes. A ideia de quando você aprende inglês, quando você está aprendendo um idioma, é você entender que tipo de aluno você é. Se você precisa de um professor VIP particular que precisa estar do seu lado ali, se você pode ter aulas via Skype à distância, se você quer entrar para uma escola e estudar em grupo, o que você precisa? É a primeira coisa que você precisa se perguntar. Se você precisa desse tipo de relação, que tipo de relação que você precisa para ter com o idioma, tá? Essa ideia inicial de tipo, eu não gosto de inglês e tal, possa ser que ela já não favoreça o seu aprendizado, tá? Não é necessário amar o idioma, mas também você não pode passar a rejeitá-lo e odiá-lo como se isso é muito difícil para mim, eu não entendo. Essas são as barreiras que você tem que quebrar de imediato. A ideia aqui é que você se sinta mais calmo para entender o que vai ser abordado. Não é fácil ser um aluno de um idioma. Você aprendeu português a sua vida inteira, você ainda está aprendendo. Essa é uma questão óbvia. Ninguém aprendeu o português 100%. E a grande questão é que o idioma também é algo que você vai estar sempre em contínuo, porque palavras novas surgem todos os dias, vocabulário novo surge todos os dias, e a ideia é o que eu vou usar e o que eu vou fazer com isso. Bom, então pensando assim, depois que você definiu o seu perfil, a ideia é entender o que você quer focar. Tem muitos alunos que querem focar só na gramática, só na escrita, só na leitura. A ideia aqui é saber o que você quer focar, sem menosprezar todas as outras partes, elas vão ser necessárias para você. Não adianta você achar que vai ter só uma aula de conversação, ou se você quer só gramática. Você precisa de todas elas, mas é claro que você pode dosar o que você precisa mais. A ideia é que para adquirir uma fluência no idioma, para que você aprenda um idioma, você precisa ouvir muitas coisas. Sabe, eu dou aula já há quase 5 anos e tenho muitos dos meus alunos que eles sabem muito de palavras porque ouvem muita música em inglês. Muitas pessoas são contra, vamos ouvir MPB, todas essas coisas, mas se você está aprendendo o idioma, você precisa imergir nele. É como um mergulho, não tem volta. Se tiver volta, você vai parar. E aí vai ter que começar tudo do começo. Aprender um idioma não é igual andar de bicicleta. Apesar de você não esquecer algumas coisas que você já aprendeu, ele enferruja. Enferruja de um jeito que você pode retroceder o seu nível. Eu já vi gente que sabia e tinha um inglês avançado, mas por muito tempo sem usar, caiu para o intermediário e se reduziu ao básico. Eu tinha também um amigo que ele dominava muito o vocabulário avançado, mas ele não sabia verbo to be, por exemplo. Então vocês precisam entender que esse é um estudo contínuo e que por mais que você faça 2, 3 anos numa escola ou estude com um professor particular, vocês é que precisam manter isso em movimento nas rodas sociais de vocês, nas viagens, em tudo que vocês forem planejar. O idioma tem que estar com foco. Se você quer o idioma para um emprego, então 3 vezes maior a dedicação. E cada aluno precisa entender o seu tempo. Muitas pessoas vão aprender mais rápido. Eu estudei apenas 3 anos e sou bastante fluente no idioma e me lido bem com as pessoas quando converso com pessoas do exterior. Quando trabalho como intérprete, quando faço alguns outros jobs relacionados ao idioma, mas nem todas as pessoas vão lidar bem com isso. Eu tenho um caso de uma amiga minha que ela morou 5 anos nos Estados Unidos e ela não fala uma palavra em inglês. Tudo isso é pelo contexto que ela vivia. Ela vivia numa comunidade com brasileiros e eles falavam e pediam as coisas para ela, como comida, compravam coisas. Então ela nunca se importou em aprender o idioma. Isso é que nós temos que entender. Quem nós somos e o que nós queremos. O foco é incapaz de ser dissociado do aprendizado do inglês. Se você não tiver foco, você não vai aprender. Sabe, a melhor faixa etária para se aprender inglês é quando você é criança, porque criança vai no confortável, vai aonde tá bom para ela, não tem medo de errar. Tá? Uma outra coisa que as pessoas que estão aprendendo inglês têm é o medo de errar. Não tenham medo de errar, gente. Numa sala de aula, principalmente com o seu professor, é o momento de errar. Sabe, eu sempre digo que
no aprendizado é o momento de errar, é o momento de se lançar, porque o mundo não vai perdoar. Se você não se corrigir agora, lá na frente o mundo não vai te perdoar por certos erros. Entendeu? E pronúncia lá fora, gente, como pessoas que falam inglês fluente, que são nativos dessa língua, eles gostam de tirar um sarro das pessoas quando elas falam errado. Entendeu? Não é uma coisa cultural deles, eles gostam. Eles já vão saber que você é brasileiro porque há um nível para fluência de inglês que demora-se muito tempo para ser alcançado, tá? Que falar como um nativo americano não vai ser do dia para a noite, né? São etapas. Então eles já sabem muito que você é alguém que aprendeu o idioma, porque você carrega consigo um sotaque, um acento, como eles chamam, tá? Então essa é a ideia inicial que você precisa ter quando você está iniciando aí sobre estudar inglês. Você precisa entender se é realmente o que você quer. Então, primeira pergunta, realmente é isso que eu quero? Segunda pergunta, que tipo de aluno eu sou? Terceira pergunta, quais são os meus medos? Quarta pergunta, como superá-los? Bom, depois que a gente fez tudo isso, agora vai chegar a hora da gente com certeza fazer algo que é se dedicar aos estudos, essa imersão que eu estava falando para vocês. Então trocar idioma do celular, do computador, de qualquer mídia que você acessa, é sempre muito bom. Tem TVs que você coloca no SAP e assiste coisas no idioma original. Tem TVs a cabo que legendam coisas e aí você consegue acompanhar. Sempre é algo da sua dedicação. Se você estuda numa escola, às vezes você tem 2 horas de curso na semana e uma vez por semana ou duas, não sei. A ideia é que você não vai ter nenhum contato depois disso. Quanto você vai se dedicar fora a sua aula? A ideia também é entender que o professor te deu ferramentas e que você precisa praticar. Esse é o momento da sinestesia, sabe? O professor te deu as ferramentas, te ensinou como usa e você precisa praticar durante a sua semana. Senão, não vai dar muito certo o que você quer fazer. E aí, a ideia é sempre auxiliar o quê? Ao seu lado auditivo, ouvindo bastante, imergindo em tudo que você quer. Se você prefere música, ouça música. Se você gosta de cinema, veja mais filmes, mais séries, coisas desse tipo. Mas você precisa estar imerso em contato com esse idioma o tempo todo. O tempo todo. Eu sei que é chato, às vezes, ler legenda quando você está começando. Porque ou você presta atenção no filme, ou você presta atenção na legenda. Mas, nesse momento inicial que você está iniciando, você precisa ter alguns desafios. Depois você vai notar que vai ser mais natural. Tá? E o campo visual vai ajudar muito a aliar isso. Eu acho que desenho animado, por exemplo, é uma ótima ferramenta. Tá? As pessoas falam, mas eu tenho 25 anos, eu tenho 30, eu tenho 40, eu sou mais velho, eu não gosto de desenho animado. Mas ele ajuda demais. A informação cognitiva para o cérebro do desenho animado em inglês é muito mais veloz do que algumas outras coisas, né? Por isso crianças aprendem idioma mais fácil. Imagina uma criança assistir um desenho animado, entende? São essas pequenas mudanças em nós mesmos que vai fazer com que a gente se dê mais ou menos naquele idioma. Então vocês precisam entender e abordar todas essas circunstâncias. Depois de entender um pouco como você vai dividir sua semana, como você vai trabalhar essa imersão, se 15 minutos por dia, ou vai ser um pouco mais extenso, você vai ficar 1 hora naquilo, 2, não sei. Ou então você não vai ter um foco pré-definido. Quando você tiver vontade, no dia você vai se dedicar um pouco, mas não com um tempo definido. Você precisa entender sempre o seu tempo e se respeitar. Nada muito forçado é bom. Essa é a primeira barreira. Se fica forçado, fica chato e você detesta o idioma. Não dá certo. Bom, se a gente fosse pensar, depois de todo esse processo, o que mais viria para que eu aprenda? Isso aqui não é uma fórmula mágica. São algumas dicas para você sempre exercitar. O próximo passo, depois de toda essa coisa, é você começar a entender que para se aprender inglês é necessário você pensar em inglês. Yes, think in English, people, please. Pensar em inglês é necessaríssimo para adquirir essa fluência e esse aprendizado
aí para um outro nível, tá? O que geralmente quando você começa a estudar você entende. Eu vou aprender essa palavra aqui, dog, por exemplo. Eu sei que dog é cachorro. Então a minha mente vai buscar o que inicialmente quando eu estou aprendendo? Como se diz cachorro em inglês. Então eu vou fazer um circuito, que aqui está a palavra cachorro em português. Aqui está a minha mente procurando a tradução. A minha mente achou a tradução. Então aqui eu vou lembrar que dog é cachorro em inglês. Então eu vou voltar para a fala. Esse processo vai ficar num looping eterno. Num looping eterno. Até então que vocês possam cortar um caminho muito simples. Como é cachorro em inglês? Dog, falei. Até depois que a etapa vai ser muito mais prática. Quando te perguntarem, por exemplo, where is your dog? My dog. Onde está o seu cachorro? O meu cachorro? A ideia é que você já vai entender no próprio idioma, sem ter esse campo de tradução. A gente vai falar também em algum dos vídeos aí sobre tradução e os perigos do Google Tradutor e todos os outros tradutores que as pessoas gostam de usar. Mas não vai ficar nada para esse vídeo assim. A ideia é vocês entenderem que tudo leva um tempo. Não apressem as coisas e sejam focados, determinados. E façam pequenas mudanças. As pequenas mudanças são necessárias. Ah, e uma outra coisa. Não adianta escrever ou ouvir e não praticar a fala. O inglês é muito muscular. A mandíbula, ela precisa se acostumar com as coisas. É bem muscular mesmo. Você precisa entender se você abre muito a boca, se você não abre tanto a boca para falar determinada palavra. Tá? Então, isso também são toques para sua pronúncia ficar cada vez melhor. Tá? É muito diferente o americano dizer water e um britânico dizer water. Muito diferente. Tá? E os dois querem dizer apenas água, mas é uma coisa muscular de pronúncia que faz toda a diferença, tá bom? Bom, galera, eu não vou ficar me estendendo aqui. Há inúmeras dicas que eu poderia estar passando aqui pra vocês, muitas coisas, eu poderia ficar falando por horas, mas por hora eu acho que esse é o pontapé inicial, que você tem que entender os seus bloqueios, o seu tempo, o quanto de imersão que você quer ter nesse momento. E claro, você tem que ter um acompanhamento, gente. Não desprezem também o ensino convencional. É isso que vocês têm que entender. Tem muita coisa boa aqui no YouTube, tem muita gente fazendo conteúdo legal, mas tem gente que precisa de um acompanhamento mais perto. E para isso, eu me coloco à disposição de vocês. Por isso, vocês precisam saber, né, o que vocês querem aí para vocês enquanto todo esse momento. Então me segue lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, curte a nossa página lá e dá o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, que toda quinta-feira vai ter um vídeo novo e vocês podem entrar em contato também comigo para saber um pouco mais sobre os meus sistemas de aulas e ter um pouco aí de um pacote mais especial e personalizado para vocês, viu? So, see you next video, bye bye! Fala galera do YouTube, aqui é o Matheus, não. Fala galera do YouTube, aqui é o Teacher Matheus e como vocês vão ver, os nossos... Fala galera do YouTube, aqui é o Teacher Matheus e como vocês vão ver aí, os nossos vídeos vão ter uma pegada diferente. Uma câmera sem cair.